E aí, Edvi, tudo bem? Meu nome é John Gomes, eu sou NST Team Leader IA do 19.1 e a gente vai falar um pouquinho sobre métricas de área e como fazer gestão de dados para a Edvi. Então, nesse vídeo a gente vai ver, vai responder 5 perguntinhas. Quais são os números que eu devo olhar, onde encontro eles, qual a frequência, quais são as taxas de conversão e como alcançá-las e como acompanhar o process time. Massa? Então, que tipo de números que eu devo olhar? Então, a primeira KPI que eu trago para vocês é a porcentagem de atingimento, de approval, de aplicante e de realize. Essa KPI é muito importante porque, por exemplo, se você tem uma meta de approval e a sua meta de aplicante ela está sendo muito abaixo do esperado, quer dizer que a médio prazo você não vai alcançar aquela meta de approval porque você não está atingindo a sua meta de aplicante primeiro. Então, ela serve como um indício de que algo pode estar dando muito errado ou muito bom num curto a médio prazo. Massa, a segunda KPI é a porcentagem de aplicante e approval. E aí eu trago 3 formas de traquear isso. Primeiro, de forma geral, então, a quantidade de aplicantes que está entrando, a quantidade de approvals que está saindo, e aí você vai ter uma noção ali se você está conseguindo converter bem de forma geral ou não. Daí, se você já vê algumas coisas, tipo, por exemplo, sua conversão tá abaixo do esperado. Então, você vai traquear isso a nível de cooperação. Vai olhar para suas cooperações e ver, tá, essa cooperação eu tô convertendo bem, aquela eu tô convertendo mal. E aí você consegue entender se talvez uma falha dentro do time, então de você, enquanto Shell, ver se os seus membros estão vendendo bem para aquela cooperação ou se a cooperação que está alinhando errado os EPs que eles estão vendo para você. E aí, de forma individual, você como team leader precisa entender qual a performance dos seus membros. E aí, se você é um membro, você precisa entender se você está performando bem ou não. E aí, isso vale para as outras 2 KPIs, para aplicante para aceito e também para finish completed. Essas 4 KPIs elas são muito importantes no dia a dia da área de ADV e elas devem estar assim na mente de quem trabalha principalmente em consideration, mas também quem trabalha na fase final ali do delivery procurando os competitors. Massa? Tá, e aonde que eu acho essa informação? Onde que eu acho esses números todos? Você vai achar isso no Expa. No Expa ele tem algumas funcionalidades que vão mostrar esses números para você. Você vai achar isso também dentro do Core. O Core vai mostrar números absolutos e também as conversões. Você vai achar isso no DAO, que é um arquivo que a AI disponibiliza para a Exec Global com todas as informações do Expa. Você vai achar isso dentro do pod, porque você é uma pessoa que atualiza o pod, então essas informações estão muito claras para você ali. E por fim, você vai achar isso na Network Tracking, que é disponibilizado para a rede, e aí tem informações de aplicante, de realizações, de conversões. Você pode dar uma olhada de como está isso tier a tier e também de CL a CL. Tá, mas aí não adianta você ter essas informações todas e não ter isso de uma forma um pouco mais condensada e que você consiga enxergar isso de uma forma mais objetiva. Eu indico que vocês tenham 2 formas de traquear isso, pelo pod e por uma planilha de KPIs. A planilha de KPIs ela não é uma planilha que você vai utilizar para traquear o que está acontecendo com cada EP, você vai traquear número. Então, por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é a planilha que eu utilizava quando eu era VP, e aqui eu traqueava semana a semana o número absoluto e as conversões da minha área. Então, eu tinha uma noção muito grande aqui do que estava acontecendo, o que estava dando errado, o que estava dando certo, e aí numa outra aba eu tinha também isso por membro. Então, eu olhava essas conversões por membro, o meu team leader olhava as conversões por membros, e os meus membros eles tinham a noção exata se eles estavam chegando perto da meta deles, ou se eles estavam convertendo mal, ou algo assim. E aí no Podio ele tem algumas funções de relatórios. Então eu traqueava a quantidade de approvals que eu estava dando, a quantidade de aplicantes que eu estava dando, que eu estava recebendo também por país. Então eu tinha noção de quais eram os meus melhores supplies e onde que eu tinha que investir em IA. Massa? E aí a terceira pergunta, qual a frequência? Cara, o tempo todo. Obviamente que você não vai viver na sua planilha o dia inteiro, mas pode ser que você viva. Eu falo por experiência própria, eu ficava o dia todo atualizando minha planilha e aí acabou que o meu time fazia a mesma coisa porque eles foram pegando a rotina de ficar atualizando e olhando essas KPIs. Então é importante que você tenha noção e que você saiba exatamente sempre na sua cabeça o que está acontecendo na sua área. Mesmo você sendo membro, mesmo você sendo team leader, você tem que ter essa noção. E aí, obviamente, você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo, mas eu indico que isso seja feito idealmente uma vez por dia, no final da tarde, você vai lá ou no final da noite atualiza essas coisas e aí você vai ver, ter uma noção de como está a sua área naquele dia.
e você consegue ter uma noção também olhando para trás, ou pelo menos a cada 2 dias você atualizar essa planilha e também dar uma olhada de como estão as coisas. Porque se você deixar para olhar isso a cada, sei lá, uma semana ou a cada 2 semanas, pode ser que você tenha que ter tido alguma ação antes e aí você perdeu o seu mês e você não vai bater suas metas e aí vai ficar todo mundo meio triste. Massa? E aí, quais são as taxas de conversões ideais? De aplicante para approval é 40%, de aplicante para aceito 62%, de aceito para PD 65% e de finish complete 80%. De aplicante approval e de finish complete são taxas que não eram utilizadas em alguns anos atrás, principalmente finish complete, a gente aumentou bastante porque a gente entende que a rede é madura o suficiente para chegar agora nessas conversões. E aí, como que a gente chega nessas conversões? Primeira coisa é fazer tudo que eu disse anteriormente, então tracking, cara. Se você trackeou, se você dividiu suas metas, dividiu suas KPIs em pequenos pedaços, você consegue entender onde está o erro e também consegue agir em cima desse erro. Massa? E aí, a gente vai para a parte final, como acompanhar o Process Time. Process Time a gente consegue acompanhar pelo Expa, que tem lá exatamente quantos dias a gente está demorando para converter um aplicante para approval. A gente vai conseguir olhar para isso também em um futuro não muito distante no Podio, quando a gente conseguir automatizar os nossos processos. E atualmente a melhor forma de fazer isso é acompanhar pelo GOI. O GOI ele não vai apresentar exatamente qual a taxa de conversão, mas ele vai apresentar uma taxa baseada nessa taxa, nesse tempo de conversão. Então, por exemplo, ali em Salvador está com a taxa 10, essa aqui é uma planilha de tierização de ADV, não é o GOI especificamente, mas essa taxa 10 ali é baseada no número histórico de conversão. É muito importante que vocês acompanhem essa conversão, até mesmo para entender se as suas conversões e também se o seu processo de abordagem está sendo rápido o suficiente. Por que é importante isso? Porque você consegue converter mais se você está convertendo mais rápido. Entende? E aí, claro que esse vídeo é muito curto, ele não explica tudo, ele só dá uma base para o que vocês precisam entender. Vocês vão estar com dúvidas depois desse vídeo, depois da NEC toda, mas aí é só me procurar. Eu estou no grupo de ADV, estou no grupo de AVP, estou no grupo de Shell, estou no grupo de membros. E aí, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, só me procurar, só falar meu nome lá que eu broto, beleza? E é isso aí. Tchau, tchau.